Olá, uma boa noite a todos vocês. Nós vamos agora dar início a mais um culto de estudo bíblico nesta quinta-feira e queremos dizer que é uma grande alegria para nós mais uma vez tê-los conosco. Nós estamos fazendo a exposição da carta aos Gálatas e temos orado para que de fato esse estudo seriado na carta possa trazer consolo, trazer edificação aos nossos corações, e a você que está aí sintonizado conosco, que a palavra do Senhor possa falar poderosamente a cada um dos nossos corações. Então eu queria te convidar para que nós começássemos o culto desta noite, orando ao Senhor, agradecendo a Ele acima de tudo, por tudo que Ele tem feito por nós, e pedindo a Ele que receba esse culto do teu trono da graça, como um culto que seja agradável a Ele em todas as suas partes. Então, se você puder, aonde você estiver, aí na sua casa, de repente no seu trabalho, na sala, no sofá junto com a família, ou quem sabe na mesa da cozinha, enfim, se você puder, feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor, pedir a Ele que realmente continue nos abençoando, não é verdade? Porque o Senhor é rico em abençoar. Então, falemos com Ele. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez esta oportunidade que o Senhor nos dá de reunirmos para glorificar o teu nome, para exaltar o nome do Senhor, de maneira que esse encontro com o Senhor tem trazido às nossas vidas edificação, perspectiva de um futuro melhor, e principalmente fortalecido em nós a certeza da volta gloriosa do Senhor e daquele encontro pessoal que nós teremos com o Senhor naquele dia glorioso, quando então nós vamos habitar com o Senhor por toda a eternidade. Senhor, enquanto nós estamos nessa caminhada, nós reconhecemos que o Senhor tem nos instruído, nos ensinado e nos edificado a cada dia por intermédio da Tua Palavra. E cremos que esta noite não será diferente. A porção da Palavra que o Senhor já separou para nos falar, certamente esse propósito, Senhor, será cumprido em nós, e nós queremos expressar nossa gratidão ao Senhor e mais uma vez pedir ao Senhor que faça com que nós tenhamos uma alma sedenta, coração faminto por ouvir a Tua voz, a Tua palavra que será estudada nesta noite. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, amados, vamos abrir as nossas Bíblias. Nós vamos continuar aí a nossa reflexão na carta aos Gálatas. E hoje nós vamos ler apenas um versículo. O nosso estudo dessa noite vai basear apenas no versículo 1 do capítulo 5. Você vai observar que esse versículo 1 ele está fazendo aí uma ligação entre o versículo 31 do capítulo 4 e o versículo 2 do capítulo 5. Ele está assim ligado mais ao versículo 31 do capítulo 4, mas na verdade ele você poderia separar. Você sabe, não é isso? Que nós não estamos fazendo nada contra as Escrituras quando nós separamos um parágrafo diferente do que está aqui. Por quê? Vale lembrar, mais uma vez, nós estamos em estudo bíblico para aprender sempre, né? Então vale lembrar que essa questão de parágrafos, capítulos, versículos não fazem parte do texto bíblico. Isso foi um recurso que foi colocado aqui para que a gente pudesse encontrar mais fácil. Já pensou se você até na carta aos Gálatas, creio que não teria tanto problema, mas vamos pegar Isaías, por exemplo, são 66 versículos. Aí você queria encontrar, por exemplo, está lá: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, ele será chamado Emanuel. Onde é que está isso? Você folhear todo, e antigamente, antes dos números, o texto ele era em rolo, não é isso? Cada livro tinha o seu rolo. Então a média de tamanho do rolo do profeta Isaías era aproximadamente 7,5 metros, os rolos mais antigos. Então um livro com conteúdo, por exemplo, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Gênesis, talvez Mateus, Atos, teria um comprimento desse. Você imaginou você com um pergaminho de pele de cabras, folheando ali 7,5 metros de escrita, até achar onde estava lá, por exemplo, o versículo que eu citei, já sei de cor, não é isso, esse versículo, capítulo 7, versículo 14, então ficaria fácil. Então a mesma coisa aqui. Então, ao ler esse versículo 1, nós estamos aí nos baseando no desenvolvimento do pensamento do apóstolo, que é o autor, e
parágrafos, capítulos, versículos, né, foram colocados para nos ajudar aí, para a gente identificar um texto, uma frase que a gente lembra, um versículo, você corre lá, ele está numerado, não é isso? Então, só uma dica aí para os amados. Então, o capítulo 5, verso 1 diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Gálatas 5, verso 1. Então esse será o texto que nós vamos ler, nós vamos meditar nesta noite. Então, queridos, observe bem, nós estamos fazendo esse estudo em série. É sempre bom a gente situar um pouco aí onde nós estamos, não é? Então, anteriormente ao capítulo 5, Paulo fez aquela analogia entre as duas esposas de Abraão, não é isso? A Sara, que era a esposa verdadeira, e Agar, que foi colocada ali para que desse à luz um filho para Sara antes do nascimento de Isaac. Então veio Ismael. Ele compara essas duas mulheres com duas alianças, falando sobre a aliança da escravidão, né, e a aliança da liberdade, a promessa que Sara representava, a aliança da promessa que Deus fez com Abraão. Agar representava ou figurava a aliança aqui da escravidão, isso, do jugo da lei, que era a aliança no Monte Sinai, a aliança mosaica, que impunha um fardo sobre as pessoas, mas não trazia a solução do pecado, que veio se cumprir em Cristo, com a promessa que Deus fez a Abraão, do descendente, que seria Cristo, conforme Paulo já nos ensinou aqui no capítulo 3. Portanto, Paulo está enfatizando aqui nesses versículos a questão, o privilégio da liberdade cristã. E aí esse versículo 1, então, do capítulo 5, ao falar sobre os dois caminhos, isso está da aliança da escravidão e a aliança da promessa para a liberdade, ele estava tratando com os Gálatas exatamente aquela situação que eles estavam vivendo naquele momento. Então, historicamente, nós já vimos aí na carta que o problema que escravizava os Gálatas era quanto à lei. Isso, Paulo queria, aqueles elementos que haviam adentrado a igreja da Galácia, queriam seduzir o povo a voltar a cumprir os ensinamentos da lei, os mandamentos da lei de Moisés. E Paulo então começa a explicar para eles que aquilo era um fardo pesado. Então chama a sua atenção novamente, é sempre bom a gente lembrar disso quando estamos estudando essa carta aqui, não é que o princípio que Paulo quer mostrar para aqueles cristãos é que eles estavam abrindo mão da liberdade em Cristo para poder assumir o fardo que impunha sobre eles o peso de uma escravidão. E aí nós podemos perguntar: o que nós temos com isso? De fato, não é? Lá é questão dos judeus, alguns de nós nem sabem direito o que é circuncisão, nós nem sabemos o que é candelabro, não sabemos o que é propiciatório, o que é querubim. Tudo são figuras da cultura religiosa e da religião dos judeus, certo? O nosso contexto é outro. Mas qual que é a observação que nós temos que fazer? Ao estudar isso aqui que Paulo está exemplificando como a prática da religião judaica no passado, que em relação a Cristo representava um jugo de escravidão, a lei, nós temos que pensar hoje o que é que traz escravidão sobre nós, o que é que caracteriza a escravidão sobre nós. Certamente não são as práticas dos judeus com relação à lei de Moisés, até que ela fosse cumprida em Cristo. Lembrando que ela teve o seu papel, nós vimos aí nos estudos anteriores, ela serviu de aio, conduziu as pessoas até a vinda de Cristo. Ele cuidou das pessoas, impondo limites religiosos até a vinda de Cristo Jesus, no tempo certo. Então hoje nós temos que pensar naquilo que caracteriza a escravidão espiritual para nós. Pode ser uma religião, a idolatria vigente no nosso país, as práticas espíritas reencarnacionistas vigentes no nosso país, com todo respeito aos adeptos dessas religiões, claro, mas nós entendemos que a Bíblia diz que isso não dá certo com aquilo que Deus deseja para nós. Pode ser as vãs filosofias, não tem? As filosofias ateístas que escravizam as pessoas, colocam as pessoas numa condição de, enfim, pode ser o ateísmo até, e assim por diante. Pode ser a ciência,
Não tem? Hoje há vários segmentos da ciência, alguns negam até a existência de Deus. Não admitem um ser superior que interfere na criação ou que criou, não é? A própria natureza, ela existe por si mesma e se governa por leis próprias, não admite a existência de um Deus. Então tudo isso, amados, caracterizam jugo de escravidão espiritual sobre nós. Talvez esse seja o nosso contexto. Aí que entra então aquilo que Paulo está dizendo aqui. Então, para os Gálatas, ele estava questionando a adesão deles às práticas da lei mosaica. Agora, e para mim e para você? Então, nós precisamos fazer uma reflexão partindo desse princípio que ele diz aqui no versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então, Cristo nos libertou de que hoje nós podemos observar, naturalmente, que hoje, em qualquer período da história da humanidade, nos libertou do pecado, do jugo do pecado, da escravidão do pecado. Agora, como que esse jugo se caracteriza nas nossas práticas? Lá nos dias de Paulo, era um retorno ao judaísmo, às práticas da lei mosaica. E hoje, o que é que nos afasta de Jesus? Você pode colocar em termos mais práticos. O que é que tem te afastado da igreja? Às vezes ele põe a culpa nos outros, não é isso? Precisa avaliar se é isso mesmo. Então, quer dizer, o que está te afastando da igreja do Senhor? Isso é que está tirando a liberdade, a sua liberdade cristã, e te conduzindo para práticas que vão trazer escravidão. Então, olha só, isso é muito sério, porque a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo mesmo, eu separei aqui alguns textos para que a gente pudesse apenas nos referir a eles, que o tempo não permite a gente detalhar mais, mas só para você ver como que a Escritura trata essa questão da opressão, né, da escravidão do pecado e a liberdade da graça em Cristo Jesus. Então, se você abrir a sua Bíblia em Romanos 8, a partir do versículo 20 até o 23, Paulo diz assim: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Uma referência lá à queda, lá no Éden, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Perceberam? Então toda a criação geme sob a escravidão do pecado, mas no dia certo ela vai ser redimida para a liberdade. E ele diz: porque toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então Paulo está mostrando que até nós, que cremos em Cristo Jesus, sofremos ainda a influência do pecado sobre nós, as consequências do pecado. Você vive um mundo que você é afligido de todos os lados por causa do pecado. Talvez você faça, mas eu não estou pecando. Sim, mas Paulo está falando que nós estamos inseridos nesse contexto pecaminoso. Certo? E aí, quando ele escreve a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 13, ele vai argumentar da mesma forma. Então, lá, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3, capítulo 3, versículo 3 até o 18, diz assim: e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem à terminação do que se desvanecia. Isso, segundo estudiosos, é um detalhe histórico. Você lembra que quando Moisés subiu ao monte, a face dele brilhava, mas com o passar do tempo, aquele brilho foi desaparecendo, aquele brilho lá do Sinai. E alguns estudiosos entendem que Paulo está dizendo, segundo a tradição dos judeus, que Moisés, então, quando ia falar, ele punha um véu para que o povo não percebesse que não brilhava mais, e aí ele não perdesse a autoridade, certo? Então isso é um detalhe histórico da história dos judeus, que alguns entendem que é exatamente isso que Paulo está falando aqui, né? E aí então ele está dizendo que as pessoas, os filhos de Israel, os sentidos deles se embotaram, porque eles não conseguiam enxergar mais, isso, a glória de Deus, se não tivesse a presença dele brilhando como era antes. Então diz assim: porque até o dia de hoje, quando faz a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Então ele está fazendo uma comparação histórica, mostrando que até hoje, quando os judeus leem, eles não conseguem perceber que Cristo removeu ainda o princípio da lei,
Isso, aí diz assim, mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, não é mais sobre a face, sobre o coração. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Olha que coisa impressionante, queridos. Então, quer dizer, quando os judeus convertem ao Senhor, eles passam a compreender quem de fato é Cristo, o entendimento deles é esclarecido. E aí você tem que aplicar isso em sua vida. O que que obscurece o seu entendimento sobre Jesus? Tem muita gente que não tem aquele entendimento claro sobre ele, até gente que está na igreja. Mas quando a gente realmente converte de fato, ou seja, entende o significado da pessoa, da obra de Cristo, é como se esse véu fosse retirado e a gente tem entendimento claro das coisas. E aí ele completa então. Por quê? Ora, o Espírito do Senhor é o Espírito, e onde é o Espírito do Senhor, aí é a liberdade. Então ele diz, e todos nós, com o rosto desvendado, agora não tem mais um véu de desentendimento, não é isso? Contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então Jesus te chamou para essa liberdade, Jesus te chamou para essa caminhada com Ele. E aí agora, completando mais um texto aí, Paulo escrevendo, aliás, Tiago escrevendo a sua carta, capítulo 1, versículo 23, diz assim, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Observaram? São três afirmações das Escrituras que eu li aqui, nos mostrando que Jesus Cristo nos chamou para essa liberdade. Que liberdade é essa? É a liberdade do peso do pecado. O cristão é livre, não tem mais sobre nós o peso daquilo que o pecado gerencia, o pecado direciona. No caso daquela turma da Galácia, eram as práticas da lei mosaica. Hoje, alguns de nós nem sabem disso, do que é a lei mosaica, do que é judeu. Alguns têm até um conceito errado de quem são de fato os judeus, quem é o povo judeu. Mas nós temos aí esse mesmo perigo que eles estavam correndo, nós também corremos de certas práticas, tirar a nossa liberdade em Cristo Jesus. O cristão é livre. As Escrituras não colocam sobre nós um jugo de leis opressoras, mas ela coloca sobre nós princípios que trazem liberdade, para nos libertar das práticas que de fato trazem opressão sobre nós, que são práticas pecaminosas. E aí veja bem, a segunda parte do versículo, que nos fala mais diretamente para nós, quando Paulo diz, ele diz assim, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Essa é a declaração daquilo que Jesus fez por mim e fez por você. Jesus te tirou, Jesus me tirou do lodaçal do pecado, da escravidão do pecado, e agora nos fez livres debaixo da graça dele. Percebeu a diferença? Aí agora ele completa o raciocínio, e depois a partir do versículo 2 ele vai tecer algumas considerações práticas sobre o que estava acontecendo naquela igreja, que pode ser que aconteça conosco. Nós veremos no próximo estudo. Mas aqui nesse de hoje, nós vamos, versículo 1 diz assim, a parte 2: pois permanecei firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Então, amados, esta palavra é direta para mim e para você. Jesus te libertou. Agora, cabe a você vigiar para que você não volte de novo a estar sob jugo da escravidão. Então, amados, esta é a chamada, a exortação da palavra do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Porque Jesus trouxe a liberdade sobre nós, nós devemos permanecer firme e não submeter de novo a jugo de escravidão. Então aqui se observa que há duas implicações para nós. Primeiro, permanecer firme e não submeter de novo. Isso quer dizer o seguinte: aqueles membros daquela igreja, antes eles seguiam aquelas práticas da lei mosaica, e agora, seduzidos pela conversa daqueles elementos que haviam chegado ali, eles estavam sendo convencidos por aquele discurso
que aqueles elementos estavam introduzindo no meio deles. Então Paulo está dizendo para que eles não submetessem de novo, para que não voltassem às práticas que eles tinham antes. E aí, para isso, eles tinham que permanecer firmes. Então, assim, isso que nós temos que observar quando nós estamos refletindo na Bíblia sobre isso, que a Bíblia nos traz sobre isso, sobre essa luta que nós temos. Assim como aquele povo estava sujeito a sucumbir às ofertas das práticas mosaicas, que eram extremamente sedutoras naquela época, hoje nós temos algumas práticas, alguns princípios, algumas ofertas do mundo que são profundamente sedutoras e que vêm como engano, e se nós não permanecermos firmes, nós acabamos sucumbindo diante delas. Você observa que a igreja do Senhor, nós temos visto a cada dia, nós temos sofrido com muitas práticas, muitos princípios que hoje são defendidos, que na geração dos nossos pais, na geração dos nossos avós para trás, isso nem se cogitava, mas isso foi entrando na igreja de maneira sorrateira, de maneira sutil, e as pessoas foram afrouxando isso. O afrouxar é diferente, é o contrário de permanecer firme, e essas coisas foram entrando na igreja e hoje fazem parte do dia a dia da igreja, como se fosse algo normal, e nós sofremos com isso. Então, tanto em termos de igreja, como também no nível individual, nós temos essa luta de não retroceder. O pecado sempre vai bater a nossa porta, para que a gente olhe para trás e seja seduzido, seja convencido a voltar àquelas práticas mundanas que nós tínhamos, que eram que traziam opressão. Percebeu? No caso daqueles cristãos da Galácia, era a prática da lei mosaica. E você, hoje, o que é que você acha? O que é que assedia o seu coração das práticas mundanas hoje? Por exemplo, nós temos as falsas religiões, nós temos até hoje ensinamentos que são exatamente iguais, semelhantes, vamos dizer assim, às práticas daqueles cidadãos da Galácia, ou seja, uma pregação, um discurso que defende a prática da lei mosaica, dos princípios da lei mosaica. É a versão moderna do judaísmo. Você serve a Jesus, mas você pratica os princípios da lei de Moisés, ou seja, do Antigo Testamento. Será isso? Será uma vã filosofia? Existem muitas pessoas, e não poucas, infelizmente, que são pessoas piedosas, firmes do Senhor, de repente entra na faculdade, ou vai fazer um curso qualquer, vira a cabeça e pronto. Aquilo passa a ser o referencial teórico da vida deles. De repente é alguma prática do mundo, algum modismo, alguma moda que a pessoa passa a seguir, e aquilo a seduz, ela larga aquilo ali. É um estilo de vida, às vezes, que a pessoa começa a se envolver com aquilo, ela percebe, ela não tem mais força para voltar. Então, cuidado, eu estou falando isso aqui, que a gente tem visto por experiência, às vezes no meio da família, não estão apontando o dedo para os outros, pessoas assim que sucumbiram diante de propostas, como aquelas propostas que estavam sendo feitas aos cristãos da Galácia, e às vezes são feitas a nós, e nós acabamos sucumbindo a elas, e começando a nos afastar da liberdade que Jesus Cristo nos deu. A liberdade Jesus Cristo nos deu pela graça do Senhor, mas nós entendemos que Paulo está falando, ele está falando sobre esse dia a dia da nossa prática cristã, ou seja, nós acabamos, alguns de nós acabam afastando dessa prática cristã libertadora, que traz liberdade para a alma, traz consolo, traz refrigério para a alma, e passando a viver um cristianismo legalista, uma vida que a gente diz até que é cristã, mas uma vida religiosa, onde o que vale são os princípios legais de alguma religião, de algum ensinamento, e a gente acaba sucumbindo àquele legalismo, aquele radicalismo, onde a gente não consegue enxergar aí de uma maneira mais ampla como o cristianismo nos possibilita. Então, queridos, esse é um princípio que nós temos que observar sempre, ou seja, essa luta que nós temos, não abrirmos mão da liberdade que Cristo conquistou para nós e caímos aí na vala comum
da escravidão, do jugo de escravidão. Então você tem que lembrar sempre, por mais que o pecado pareça trazer liberdade, parece que as pessoas do mundo lá fora são livres para fazer o que quiserem. Não é verdade. A Bíblia mostra claramente que aquela vida lá é que é uma vida de escravidão. A vida de liberdade é a vida que nós vivemos por intermédio de Cristo Jesus. Então Paulo, exatamente ao falar dessa liberdade e dessa escravidão, ou seja, possibilidades que nós temos, ele nos exorta a permanecer firmes e a não submeter de novo a esse jugo de escravidão. Aí agora, a partir do versículo 2, que é o tema do nosso próprio estudo, ele vai falar sobre quando a gente afasta dessa liberdade em Cristo, o que está acontecendo em relação a Cristo Jesus. Ele vai falar bem claro sobre isso, é o tema do nosso próprio estudo. Mas por hoje nós estamos chegando ao final desse estudo e que você possa refletir sobre isso. Lembre-se, os cristãos da Galácia, era a lei de Moisés, eram os princípios da lei que queria demovê-los da fé cristã, da genuína fé em Cristo Jesus. Hoje, de repente, você não tem nenhuma influência judaica na sua vida, mas pode ser que existam outras influências que estão tentando demover da sua caminhada com o Senhor. Pense nisso e que o Senhor possa te abençoar e me abençoar para que a gente permaneça firmes e não venhamos a abrir mão dessa liberdade cristã para cair novamente sob o jugo do pecado nas nossas vidas. Então que o Senhor continue te abençoando, continue te fortalecendo, continue te sustentando e te guardando na presença dEle. Eu quero concluir esse estudo com uma breve oração para que o Senhor te dê forças em Cristo Jesus para permanecer firme. Senhor, nós te agradecemos a Tua palavra nesta noite, que nos exorta e nos chama a atenção para a necessidade que temos de permanecer firmes na graça do Senhor e não nos submetermos novamente ao jugo da escravidão do pecado. Que o Senhor abençoe a cada um daqueles que estão sintonizados conosco nesta noite, que verdadeiramente o povo do Senhor tenha firmeza para continuar desfrutando, deleitando nessa graça bendita que nos proporciona a liberdade cristã que o Senhor conquistou para nós por intermédio de Cristo Jesus. E é no nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém e amém.
Nós vamos orar agora, chegamos ao final deste culto, e se você puder fechar os seus olhos mais uma vez, aí onde você estiver, nós vamos orar, agradecendo ao Senhor por esses momentos de edificação, e o desejo do nosso coração aqui, verdadeiramente, você possa exaltar o nome do Senhor, conforme a letra desse hino que nós cantamos, e uma palavra que você, que cada um de nós recebeu nesta noite, essa palavra possa de fato fazer diferença nas nossas vidas. Então feche os seus olhos, vamos orar, e assim nós estaremos encerrando esse culto. Senhor, nós te agradecemos pelo cuidado do Senhor conosco em todas as circunstâncias das nossas vidas, suprindo as nossas necessidades, guardando-nos de todo o mal, e mesmo diante dos desafios da vida, nós temos visto a boa mão do Senhor sobre nós. Que o Senhor, que é o Deus exaltado, Deus Todo-Poderoso, que continue nos dando essa sensibilidade para reconhecer a Tua presença em nossas vidas, aonde nós estivermos, seja qual situação ou circunstância nós estivermos vivenciando. O Senhor abençoe a cada família da igreja do Senhor, que esse tempo, ó Deus, de isolamento, de reclusão e ao mesmo tempo de um tempo maior no domicílio do lar, seja um tempo para que cada família possa refletir sobre o privilégio de constituir uma família, e sobretudo uma família aos pés do Senhor, à presença do Senhor. Que as crises sejam dissipadas, que as diferenças sejam resolvidas, e que haja paz, haja comunhão e esperança em nossos lares. E pedimos ao Senhor que aqueles que porventura que estão sintonizados conosco nesta noite, mas que ainda não conhecem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, conceda-lhes esta oportunidade, Senhor, de recebê-lo como Senhor e Salvador. Dá-lhes a graça de cair em si e realmente reconhecer o Senhor Jesus. E pedimos também, Senhor, por aqueles que estão nos assistindo, que caminharam no meio, Deus, do povo do Senhor, que foram bênçãos, que foram abençoados, mas por uma razão ou por outra, abandonaram e ficaram pelo caminho. Que o Senhor tenha misericórdia, que este ou esta que nos assiste nesta hora possa fazer um concerto com o Senhor e voltar para os caminhos do Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. A semana já caminha para o fim, e que o Senhor nos abençoe para que tenhamos o restante de semana abençoados, sobretudo na presença do Senhor, porque a maior prova do Teu amor para conosco foi ter enviado Jesus Cristo para morrer por nós na cruz do Calvário, para nos dar a vida eterna, a salvação, e é no nome dele que nós oramos. Amém e amém.